Olá família, graça e paz, abençoados, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. E o tema é este: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu me faço ou eu estarei presente. Disse Jesus de Nazaré. Interessante que eu já ouvi esse texto e com certeza vocês também já ouviram da boca de líderes religiosos ou de alguma pessoa que faz parte de uma comunidade evangélica, principalmente, para defender a ideia de que o ambiente, mesmo ele estando vazio, né, a congregação, mesmo estando com poucas pessoas, eles fazem menção desse texto, desta palavra, para transmitir uma ideia de que, embora ali só esteja duas, três, quatro pessoas, mas o Senhor está presente ali porque eles estão ali em nome do Senhor. E a verdade é que não é essa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando Jesus falou isso, isso tem um contexto, né? E a gente precisa analisar o que era que estava acontecendo ali. Então, os pastores, principalmente, gostam muito de usar isso, e eu falo por experiência porque eu já ouvi da boca de líderes religiosos, principalmente quando eles percebem que tem muita gente se afastando da comunidade, da congregação e tal. E aí tem poucas pessoas para ouvir o sermão de domingo à noite. Eles dizem, não importa, irmãos, porque onde houver duas ou três pessoas, em nome do Senhor Jesus, ele se faz presente. Ué, e se a pessoa estiver sozinha? Quer dizer que Jesus só está presente se tiver duas, a partir de duas pessoas? Duas ou três em diante? E a pessoa sozinha, o Senhor não está presente? Então eu estou gravando aqui agora nesse ambiente. O Senhor não está presente na minha vida porque eu estou aqui gravando sozinho? Eu estou nesse ambiente sozinho? Você que está aí na sua casa, você que está no teu aposento, você que está em algum local sozinho, Deus não está com você, não está presente? Isso é contraditório, até porque Paulo disse que nós somos templo do Espírito, o Espírito de Deus habita em nós. Então Deus está em nós. A presença do Pai está em nós. Então Deus não se faz presente. Cristo não estava dizendo que ele estaria presente se estivesse ali dois ou três pessoas reunidas como uma congregação no nome dele. Quando ele diz isso, existe o contexto e é isso que nós vamos estudar agora, analisar. Outro texto também semelhante a este, que é uma confusão, né? É o texto de Hebreus 10, 25. E os pastores, principalmente os pastores, gostam muito de dizer: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns. Não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns. Então eles dizem e levam em um sentido ali literal, congregacional, no pé da letra, que não é para as pessoas deixarem a igreja, como é costume de alguns. Então, esta palavra na boca do pastor, esse texto na boca do líder religioso, sai como uma palavra de afronta, como uma palavra de indireta na vida daqueles que deixaram aquele ambiente, né? Aquela reunião que eles faziam, que eles participavam. Então, o pastor gosta de falar isso. Vocês desviados, vocês são desigrejados. Então, por exemplo, nós que pregamos o evangelho da graça, que entendemos que a nossa reunião física ela é necessário para algumas pessoas, né? Tem gente que não acha necessário, então tudo bem. Mas tem gente que acha necessário. Tem gente que gosta, se sente bem, né? Se alegra. Ela é necessário para trazer uma satisfação. Sim, é isso que eu vou falar. É para nosso próprio eu, sabe?
me faz bem estar reunido como igreja, como me faz bem ir em uma praia com alguns amigos, jogar um futebol, bater um papo, ir no cinema. Isso não te faz bem? Então, a reunião como igreja me faz muito melhor, porque a gente está ali tratando das coisas do evangelho, louvando, né, se alegrando com os irmãos. Então, isso nos faz bem, me faz bem e faz bem a muitos irmãos, e é por isso que nós nos reunimos como igreja. Mas é uma necessidade espiritual? Claro que não, é uma necessidade emocional. Uma vez que nós vínhamos de um ambiente, nós tínhamos as nossas reuniões no sistema religioso e deixamos, porque o errado não é a reunião em si, abençoado. A reunião, a unidade de pessoas, isso é legal, né? Dependendo do que eles estão se propondo a fazer, é legal. Então a gente não condena a reunião na igreja X, na igreja Y. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas aquela reunião ali tem reunião de domingo a domingo. É problema deles e daqueles que se reúnem naquele lugar. Se eles gostam de se reunir de domingo a domingo, o que que tem? Tá? A gente não vê também, por exemplo, eu moro aqui próximo à minha casa, tem uma igreja evangélica e tem um barzinho, né? E eu percebo, e eu dou aula aqui, tem uma academia de boxe aqui, quando eu estou dando aula eu percebo que naquele barzinho existem pessoas que estão ali todos os dias. Todos os dias. Ué, aquela pessoa está ali por quê? Porque ela gosta de estar ali. Todos os dias aquela pessoa está ali tomando uma cerveja, batendo um papo com um amigo, etc. Por quê? Porque ela gosta de estar ali. Todos os dias eu vejo as pessoas que vêm frequentar a igreja que está do lado do bar. Todos os dias. Ou dias de reuniões que eles têm, né? Praticamente a semana toda. E por que as pessoas vêm? Porque gostam, se sentem bem. Então a questão não é onde você está. Se você está no bar, na praia, no cinema, né? Ou na igreja evangélica, ou na igreja católica, seja lá onde queira, você é livre. Então nós também, em graça, somos livres. Se eu quero me reunir em graça, se eu quero assistir uma live aqui, se eu quero estar alinhado a esta palavra, eu sou livre para isso. Se eu gosto de estar com pessoas que falam a mesma linguagem, eu sou livre. Não quero, eu sou livre também. Então, é uma necessidade emocional, sabe? Não é uma questão espiritual. E se tratando da nossa fé, é claro que quando a gente tem prazer nas coisas de Deus, a gente se sente bem, a gente se sente, né, motivado. Isso é maravilhoso, né? Isso alegra a nossa alma, nos faz bem em todos os aspectos. Então, por exemplo, nós temos reuniões, começamos há quase 7 anos atrás, falando do Evangelho da Graça, nós tínhamos 3 reuniões, eu lembro como hoje. Nós tínhamos 3 reuniões, fazíamos reuniões dia de quarta, dia de sexta e dia de domingo. Depois passamos a fazer 2 reuniões, quarta e domingo. Veio a pandemia, afastamento, né, das pessoas, e a gente tirou a reunião de quarta-feira, fazemos reuniões apenas aos domingos. E eu não pretendo fazer mais reuniões, até porque não tem necessidade, porque a gente já tem aqui um trabalho no YouTube todos os dias, e aqui você vem na plataforma e se alimenta a hora que você quiser da palavra de Deus. Então as nossas reuniões acontecem aos domingos, tá, abençoado? Então as pessoas vão nas nossas reuniões, tem pessoas que visitam as nossas reuniões uma vez ou outra, tem pessoas que frequentam, né, com mais, digamos assim, são mais frequentes, né, desculpa a redundância, as nossas reuniões. Mas a gente sempre pregou sobre isso. É a liberdade ali de espírito, vai quem quer, quando quer, até porque não é obrigado, porque entendemos e pregamos, ensinamos que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Alguém pode dizer, irmão, mas se você prega isso, então as pessoas vão fazer o quê? É justamente o que eu acabei de falar. As pessoas vão lá para ter uma comunhão com o irmão, ver o irmão, dar um abraço no irmão, pegar na mão do irmão, desenvolver novas amizades, manter um vínculo de amizade, né? Que não é visto, não é lembrado. Às vezes a gente
deixa de manter um vínculo de amizade porque não tem muito contato, não está ali muito se falando em todo o tempo. Então a gente faz isso porque a gente quer estar junto, a gente quer ter essa comunhão. Então, o sistema religioso, eles usam esses textos que eu falei, principalmente de Hebreus 10, 25, para dizer que as pessoas estão deixando a igreja. Não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns. Mas no contexto que o apóstolo, nós acreditamos que foi Paulo, falava aos hebreus, deixar de congregar ali não era deixar de ir em um ambiente, em um local específico. Paulo estava falando ali para eles não deixarem de congregar, de estarem em torno da palavra de Deus, para eles não deixarem de manter aquela comunhão, aquele vínculo entre irmãos e principalmente com o evangelho de Cristo Jesus. Esse era o sentido de não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Eu posso entender, nós podemos entender perfeitamente que o que Paulo estava dizendo, na verdade, era alertando o povo a não se apostatar da fé, abandonar a fé. Olha, não abandone a fé, não deixe de congregar em torno desta fé, de estarem unidos em prol deste propósito, né? Era nesse sentido. Até porque eles estavam ali esperando a consumação dos séculos, o julgamento sobre Israel, né? Então eles estavam esperando ali de fato a queda do templo, tudo aquilo que havia sido prometido dentro da palavra, e eles esperavam dentro daquela geração, tá? Então, esta era a orientação do apóstolo, não deixar de congregar, não perder aquela comunhão que eles tinham, como está escrito lá em Atos capítulo 4, que todos os dias, no partir do pão, a igreja estava em comunhão, sabe? Compartilhando ali uns com os outros, e não havia entre eles necessitado, porque todos tinham de igual modo. Era esta a questão, não deixar de congregar, não deixeis de congregar. É para que não houvesse pessoas que estavam ali já se desertando daquilo, já estavam se afastando daquela comunhão. Era nesse sentido, não era em um templo, em um local físico. Era em prol daquele objetivo. E mesma coisa é essa quando Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então os pastores usam esses dois textos, fora do contexto, claro, fora do entendimento. Um, para dizer que as pessoas estão se desviando da igreja evangélica, da congregação. E o outro para dizer que mesmo se as pessoas se desviaram, mas tem ali 2 ou 3, o importante é que Jesus está presente, né? É mais ou menos assim. Nós tínhamos aqui 20, 30, 40 irmãos. Metade foi embora. Não importa, meus irmãos. Onde houver 2 ou 3, Jesus está presente. Não importa quem foi, não importa quem está se desviando. O importante é que Jesus está presente, porque 2 ou 3 estão aqui reunidos em seu nome. Mas não era isso. Olha o que o texto diz. A questão aqui se tratava de perdão, de unidade, de amor, sabe? De acolhimento, né? Mateus capítulo 18, versículo 15 até o versículo 22. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Você ganhou o teu irmão, né? 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2 ou 3, porque por boca de 2 ou 3 testemunha, toda a palavra será confirmada. Então preste atenção. Você já entendeu aqui, né? Isso aqui era dentro de um cumprimento da lei. E dentro do cumprimento da lei, Jesus de Nazaré ministrando ali, ele disse: se o teu irmão pecar contra ti, vá, chama atenção, repreende, conversa com ele, para ver se ele vai te ouvir, para ver se vocês vão se acertar. Entre você e ele. Vá no particular, no PV. Antes de você sair espalhando que brigou com fulano, com Beltrano, não, vá lá, converse com ele. Houve um mal entendido, alguém falou alguma coisa de vocês, tentaram jogar um contra o outro, houve um mal-estar entre vocês, chame essa pessoa, converse com ele, repreende esse irmão. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Aí o 16 diz assim: mas, Mateus 18, agora 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 2, um
ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada. Pegou aí? Então, se ele não te ouvir sozinho, se ele não quer conta com você, vá contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Ó, pela boca de duas ou três testemunhas. Então, onde houver duas ou três pessoas em nome do Senhor Jesus, reunido ali em nome do Senhor Jesus, ele estava presente. Ele estava presente fazendo o quê? Julgando esta causa. Ou seja, o Senhor estava testemunhando por boca de duas ou três pessoas. Então é este versículo 16 que vai explicar o versículo 19. O versículo 16 vai explicar o versículo 19. Porque por boca de duas ou três testemunhas, toda palavra será confirmada. Então, conversou com alguém, pediu perdão, repreendeu, aquela pessoa não quis conta com você, não quis te ouvir, vai lá, chama outra pessoa, chama duas pessoas, porque por boca de duas ou três testemunhas, viu aí? Toda palavra será confirmada, haverá ali um testemunho, né? Então, era isso que Jesus estava dizendo. Eu estarei julgando aquela causa porque há testemunho ali. Houve ali uma tentativa de reconciliação. Houve ali uma tentativa de acordo, de acerto, de perdão. É isso que Jesus estava falando. Não tem nada a ver com congregar, gente. Com estar na igreja e sair da igreja. E tem dois na igreja, glória a Deus, aleluia. Tem três na igreja batendo pandeiro. E aí Jesus está ali. Não é isso. Tá? 17. E se não escutar, dizei-o à igreja. E vai e comunica a toda a comunidade, a igreja local ali, que era isso que Jesus estava falando, toda a comunidade. E se também não escutar a igreja, quer dizer, ele não escutou aquela pessoa que foi repreender, ele não escutou duas ou três testemunhas que estavam com aquela pessoa, o irmão levou a situação à comunidade da igreja, ele também não ouviu a igreja, não ouviu o conselho, né, da igreja, não ouviu digamos assim, o veredito, a conversa, as perguntas da igreja. Aí Jesus diz assim: considera, pois, como um gentio um publicano. Alguém que não quer reconciliação, alguém que não quer perdoar e não quer perdão, alguém que não quer conta, sabe? Era esse o sentido. Lembra do apóstolo Paulo, quando fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo disse assim: eu ouço que há fornicação entre vós, que nem entre os gentios há. Alguém que abusa da mulher do próprio pai. Um jovem que mantinha relação sexual com a mulher do próprio pai. Aí Paulo pergunta à igreja: vocês não têm vergonha, não? Vocês não têm credibilidade? Vocês não têm moral, não? Para expulsar essa pessoa daqui da comunidade? Como é que vocês aceitam isso? Como é que vocês abraçam essa causa? Esta confusão no meio de vocês? Então o que é que Paulo estava dizendo ali? Que a igreja tinha poder para julgar aquela prática. A igreja tinha autoridade de Cristo, né? Os irmãos ali que estavam em comunhão tinham autoridade de Cristo para dizer: não, que negócio é esse? Então, hoje a gente falar isso em graça parece contraditório na vida de algumas pessoas pelo seguinte: imagine que nós temos um grupo aqui que se reúne aqui em Lauro de Freitas, um exemplo que eu vou dar. Me perdoe aí. E para os críticos eu não estou nem aí. Eu estou falando para aqueles que entendem, que têm olhos iluminados e se posiciona e entende o meu posicionamento, tá? Se não concorda também, tudo bem, você é livre. Mas imagine que eu estou responsável aqui por reunir algumas pessoas, aqui na nossa reunião local, os domingos. Aí nós reunimos aqui 20, 30, 40 pessoas. Agora imagine que eu estou ali como responsável e eu vejo alguém do nosso meio, preste muita atenção no que eu vou falar, alguém do nosso meio birrento, encrenqueiro, procura confusão com outros irmãos, sabe? Semeia discórdia, fofoqueiro, cria contenda ali nos bastidores. Você acha que eu devo me calar? Como alguém que se responsabiliza, está responsável por um grupo que se reúne?
que ordem teríamos em um ambiente onde você chega, faz o que quer, porque afinal de contas estamos na graça? Por exemplo, nós na nossa reunião, tem um rapaz que ele bebe, não da reunião, mas todo domingo, a maioria das vezes, ele passa lá para tomar um café. É uma pessoa que tem problema com alcoolismo. E a gente acolhe, a gente abraça. E aí, rapaz, deixa esse negócio tá te acabando. O camarada vem pra cá me abraçar, me beijar, já fedendo a cachaça. Todo domingo ele bate cartão lá na nossa reunião, só para tomar café. Aí ele ouve a mensagem um pouquinho, depois ele cai fora. Mas os irmãos já sabem, quando ele chega, na hora do café, prepara lá um cafezinho para ele. Mas a gente percebeu que ele já estava tão aviciado que ele já chegava da rua, a reunião estava acontecendo, a gente estava louvando, falando da palavra, ele já chegava da rua e já ia diretamente na mesa, pegar pão, pegar iogurte, pegar suco. E aí eu falei com os irmãos que estão ali orientando, não deixa mais não. Porque a gente não pode permitir isso. A pessoa vem da rua com a mão suja, né, vai pegar ali num alimento que depois os irmãos vão estar comendo. Aí os irmãos agora já sabem. Quando ele chega, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai servir o café. Ou, o que é que você quer? Eu vou pegar para você. Aí os irmãos, né, Vera e Luiz sabem muito bem disso, vão lá, preparam um pratinho para ele com suco e café, daí ele vai embora. Às vezes ele fica um pouco, outras vezes ele vai embora. Mas porque existe uma organização. Não é de qualquer jeito. Porque tá na graça, eu faço o que eu quero. Não. No sistema religioso a gente sabe que o povo ele é extremista, né, os líderes, no sentido, por exemplo, de horário. Nós começamos a reunião 9 horas da manhã. No sistema religioso, se você chegar 10 minutos atrasado, o pastor já está lá dando indireta que você está chegando atrasado. A nossa reunião às vezes começa 9 horas da manhã, o povo começa a chegar às 9h30. E aí eu vou reclamar de quê? De nada, o povo é livre. Existe sim outros que chegam conosco. Por quê? Porque já é um povo ali que tem um compromisso com a música, né? A gente chega ali para mexer na mesa de som, a gente chega ali como Vera e Luiz que chega, ajeita o ambiente, ajeita o café. Então, nós somos organizados. Mas isso em graça, abençoado, não tem nada a ver com legalismo, tem a ver com organização, como você se organiza na casa ou você é um desorganizado. Hã? Eu chego, por exemplo, daqui a pouco vou fazer minha caminhada, vou dar minha aula aqui. Eu chego, pego a meia, tiro, coloco no local certo, o tênis ali fora, não entro dentro de casa com tênis. Cheguei, tomar banho, pego a roupa suja, boto no balde de roupa suja, vou sair jogando pelo meio da casa porque eu sou livre? Porque a casa é minha? A primeira coisa que eu levo é um tabefe da minha esposa. Entendeu, abençoado? Então, tô aqui gravando, minha filha tá ali, botou umas bonecas na sala, tá brincando, já falei pra ela, daqui a pouco, arrumar no seu quarto, na sua prateleira, deixar tudo organizado. Já vou ensinando, isso é organização. Tem nada a ver com o sistema religioso não, irmão. Então, nós estamos lá na nossa reunião local, fulano vai cantar, Beltrano vai ministrar uma palavra aí, tem que ter organizado, a gente se organiza no tempo, né? Para não extrapolar, temos esses cuidados que devemos ter para manter um ambiente saudável. Agora vai chegar alguém, e falando ainda desta pessoa que chega tomando as duas, cansou de chegar e eu tá lá ministrando a palavra, ei, meu irmão, pastor, não sei o que, começava a gritar. Eu disse, epa, chamei, presta atenção, você chega, toma seu café, mas fique caladinho aí, viu, rapaz? Não vem se manifestar aqui não, que a gente coloca a mão na tua cabeça. No sistema já seria demônio, né? Então a gente conversa, rapaz, agora não vem pra cá fazer baderna não, empurrar a cadeira, tá? Vá pra lá com tua cachaça. Então a gente vai estar reunido em graça e vai chegar alguém, não sei o que, bababá, empurrando. Não é assim não, irmão. Existem regras. Tá bom, abençoado? Tem que ter comportamento. Se as pessoas não aprendem a serem educadas em suas casas, mas em outro lugar vai ter que aprender. Você vai entrar em um fórum de qualquer jeito, sem camisa, né? Falando alto, você vai entrar numa fila de banco, gritando, celular nas alturas. Outro dia eu tava em algum lugar, meu Deus, acho que foi num shopping, se eu não me engano,
Se não me falha a memória, foi em algum local, um setor que tinha muitas pessoas. E não, foi uma fila. Eu estava em uma fila, estava em uma clínica, e de repente a mulher colocou o áudio lá, parecendo que a líder dela estava falando com ela, a líder espiritual, a pastora, mais uma conversa, e o povo olhava assim, meu Deus do céu. E ela dizendo que avisou que Jesus ia apertar, que Jesus ia matar, que ia fazer não sei o que. Meu Deus do céu, o que é isso, gente? As pessoas não têm modo, não têm educação. Entendeu, abençoados? Então, nesse sentido, a gente tem que se organizar. Então, Paulo disse, vocês na igreja não julgam essa causa, não? Mesma coisa eu souber que tem alguém ali na nossa comunidade, na nossa reunião, que está aprontando. Ah, mas você não tem nada a ver com a vida dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dele desde quando ele vive a vida dele para lá. Mas a partir do momento que ele faz parte ali da nossa comunidade, que ele se reúne ali conosco, sabe? E eu sei que ele está andando em coisa errada, para expor até o nosso grupo em perigo, a gente vai ter que conversar. Imagina que eu vou estar acolhendo alguém na nossa reunião, a gente acolhe todo mundo, em amor. Mas eu vou estar acolhendo alguém ali na nossa reunião que está envolvido com questão de criminalidade, marginalidade, e aí eu vou expor os meus irmãos que estão ali? De jeito nenhum, meus amados. Eu lembro como hoje, algumas pessoas aqui podem assistir essa mensagem, né, e vai lembrar disso. Nós estávamos reunidos aqui num bairro chamado Parque São Paulo, aqui em Lauro de Freitas, na Itinga, e estávamos ali em um número pequeno de pessoas. De repente entrou um jovem, sentou, ficou me observando. Quando a gente terminou a mensagem, ele veio, me chamou, e tínhamos ali uns irmãos. Ele levantou a camisa, me mostrou o corpo todo retalhado de faca, marca de tiro, etc. E ele disse que ele estava fugido de uma máfia tal. Estava fugindo, né, melhor dizendo, desta máfia. O povo queria matar ele. E ele queria dinheiro para viajar. E ele queria uma ajuda tal. E entre linhas, ele não estava pedindo ajuda, mas ele estava meio que me ameaçando as irmãs, os irmãos que estavam ali. Ah, porque eu fiz parte disso e aquilo, eu fui do Rio de Janeiro, daquele grupo lá, né, daquele comando, e agora eu estou aqui na Bahia, mas estão atrás de mim. E aí ele me olhava assim, de baixo em cima, e me levantava a camisa, mostrava os furos de bala. Eu falei, ó, primeiramente, guarde aí se cobre aí com sua camisa. Eu não quero ver isso. Você quer o quê? E aí eu pedi aos irmãos que dessem licença, pedi às irmãs que saíssem, principalmente logo as mulheres, mandei todo mundo sair, minha esposa ficou com medo, queria ficar comigo, eu falei, não, vai lá pra fora. Eu tava ligado, eu fiquei bem próximo a ele aqui, eu falei, aqui qualquer coisa a gente resolve. Mas eu não ia expor a minha esposa e os meus irmãos ao perigo, eu não sabia quem era aquela pessoa, e de fato, uma pessoa toda metralhada, né, toda marcada de bala, de corte, sei lá o quê. Eu olhei nos olhos dele e digo, ah, veja bem, eu não tenho condição de lhe ajudar. Eu não tenho condição de ajudar. Você está vendo a nossa comunidade aqui? E outra coisa, não venha para cá com negócio de ameaça, não. Se eu quiser te ajudar, se eu puder, eu te ajudo para você sair daqui. Você, não é isso, pastor, porque eu tenho que sair fora, porque eu tenho que ir para outro bairro. Eu lembro como hoje, se eu não me engano, peguei 20 reais, dei a ele, falei, cai fora, suma daqui. Mas sem um pingo de medo, irmãos. A minha preocupação, sincera e honestamente, diante de Deus, era com os irmãos, era com as irmãs, com pessoas mais velhas que estavam ali, né? E eu não ia deixar minha esposa e aquelas pessoas estarem sujeitos, né, a uma pessoa do tipo. Então, é por isso que tem que haver uma organização. É por isso que eu falo para alguns irmãos ficarem atentos, ligados, porque às vezes entra alguém bêbado, alguém perturbado e pode tentar fazer um mal a uma criança, a um adulto, a um idoso. Então a gente tem que estar ligado nisso para manter uma organização. Tá bom, abençoado? Não tem nada a ver com sistema religioso, não. Tem a ver com cuidado. Diferente lá do sistema religioso, que vocês já sabem como é as coisas, né? Então, abençoados, nós como igreja devemos julgar essas causas, esses fatos, esses acontecimentos. Então, nesse contexto aqui, Jesus estava dizendo que a causa que tinha que ser julgada ali era a causa da reconciliação, do perdão. Que se houvesse 2 ou 3 reunidos em nome dele para julgar aquela causa, ele estaria presente.
18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se eles ligassem na terra, concordassem em prol daquela conversa, em prol daquele perdão, estava ligado no céu, estava confirmado, porque onde há amor, há paz. Onde há amor, há perfeição. O amor, disse Paulo, é o vínculo da perfeição. Então, naquele sentido, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Aí os pastores pregam isso aqui para ficar pedindo coisa, pedindo dinheiro, pedindo carro, pedindo casa, pedindo casamento. Não, porque está escrito que o que ligar na terra será ligado no céu. E aí fica ligando um monte de coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não acontece nada, aí as pessoas ficam decepcionadas. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, nesse sentido de concordância, de comunhão, de perdão. Porque onde há amor, onde há perdão, onde há reconciliação, há Deus. Deus está ligado nisso aí. Deus tem comunhão com isso. É por isso que onde houver 2 ou 3 reunidos, nesse contexto dizia em nome do Senhor, nós não estamos em nome de Jesus, nós estamos no Cristo ressuscitado, nós estamos em Deus, né? No próprio Espírito hoje. Então, onde há ali pessoas reunidas em prol de algo, em prol de uma comunhão, em prol do perdão, em prol da reconciliação, Deus está ali, né? Quando um casal briga, quer se separar, quando há um aconselhamento nesse sentido de conversa, de colocar as coisas no seu devido lugar, de se perdoarem, né, de se reconciliarem, Deus está ali naquele propósito, Deus quer aquela comunhão. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente nesse sentido. Disse o profeta, não andarão 2 juntos se não houver acordo. Se não há acordo, não há comunhão. Se não há comunhão, está tudo desligado. Se está ligado, tem comunhão. Se tem comunhão, Papai do Céu está presente. Quem entendeu? É nesse sentido, abençoado. E no 19, diz assim, também eu te digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito. Por meu Pai que estás no céu. Ministério de Jesus. Jesus cumprindo e dizendo que faria na vida daqueles discípulos que ligassem ali. E nós sabemos que isso aqui tem todo um contexto de envio, de ide dos discípulos e tudo mais, tá? 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente no meio de vocês. Eu vou ler só até aqui, até o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, então ali eu estarei presente. Mas para vocês verem que o contexto aqui falava realmente de pecado, o de perdão, versículo 21 e 22 vai dizer o seguinte. Então Pedro, aproximando, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7? Viu aí? Que o contexto aqui era acerca do perdão sobre o irmão. 22. Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, abençoados, era uma questão de perdão, de reconciliação, sabe? Uma questão de comunhão. Então o Senhor se faz presente quando há verdade, quando há justiça, quando há amor. É nesse sentido, tá bom? Graça e paz, graça eterna. Esta é mais uma mensagem para libertar aí as mentes, né, dos filhos de Deus nesses textos que eles usam fora do contexto e dá uma ideia que não tem nada a ver com aquilo realmente que o texto está dizendo, tá bom? Até o próximo encontro. Fui.